Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje iniciamos o segundo bimestre. E neste início de bimestre, vamos começar falando sobre as rebeliões na América Portuguesa, que são as Conjurações Mineira e a Baiana. São revoltas coloniais, praticamente, as primeiras revoltas coloniais que surgem no Brasil. É um conteúdo interessante. Peço que você, no momento que estiver assistindo essa aula, que você desligue o seu celular, que você fique atento ao que o professor vai falar para vocês mediante esse slide. Espero que você entenda este conteúdo, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso saber, corretos? E a partir de agora vamos falar sobre essas rebeliões na América Portuguesa e vamos começar falando primeiramente da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Acredito eu que você já deve ter ouvido falar sobre este movimento de revolta que ocorreu em Minas Gerais. Nas aulas seguintes, vamos falar sobre a Conjuração Baiana, correto? Então vamos lá. Bom, alunos, esta é a apresentação da nossa aula. A partir de agora, a gente vai ficar focado principalmente na unidade temática desse segundo bimestre, que é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Quando nós começamos a falar sobre o iluminismo no primeiro bimestre, nós já estávamos compreendendo que o antigo regime estava já em crise, porque o iluminismo ele veio justamente para quê? Para que os pensadores iluministas pudessem desenvolver a razão e através da razão fazer com que o homem pensasse, certo? E esta unidade temática ela tem objetivos específicos para estas aulas que nós vamos estar estudando durante este segundo bimestre. Nós temos aqui os objetivos da aula. Primeiro, explicar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas. O segundo objetivo, perceber como as ideias iluministas influenciaram o sentimento anticolonial e as regiões da América Portuguesa, em especial as conjurações mineira, baiana e a insurreição pernambucana. Terceiro, analisar o contexto político, econômico e social no Brasil Império frente aos interesses coloniais e os movimentos de resistência. Diante disso, que nós acabamos de analisar agora, os objetivos da aula, vamos agora para a introdução do conteúdo. Alunos, a introdução do conteúdo é muito importante para a gente entender o que vamos estar falando sobre este tema. E eu começo falando o seguinte: tanto a Conjuração Baiana, que aconteceu em 1798, quanto a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, podemos dizer que foram dois movimentos de contestação. O que significa? Contestação é movimentos de protestos que ocorreram no final do período colonial em um contexto de crise do sistema colonial. Eu posso dizer que esses líderes dessas conjurações baiana e mineira praticamente estavam revoltados com os colonizadores deste período. Por isso, houve-se um contexto de crise naquele momento. Por vezes, chamamos esses movimentos de contestação de emancipacionistas. E esta é a primeira grande semelhança, mas temos também outros significados, Ambos foram influenciados pelo iluminismo,
pela independência dos Estados Unidos e pelas ideias republicanas. Além disso, há também a questão dos altos impostos, e cada movimento, à sua maneira, sofria com este problema. Então, o que a gente analisa aqui, alunos, é, primeiramente, um movimento de contestação emancipacionista, ou seja, Minas Gerais, Bahia, nesse período de 1798 e 1789, já estavam praticamente não cumprindo o que o rei de Portugal estava exigindo. Os altos impostos foi o motivo principal que ocorreu essas revoltas aqui que nós chamamos de Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o significado dessas duas palavrinhas, correto? Então, a introdução do conteúdo, alunos, é justamente saber o que nós vamos estudar. E eu espero que você esteja compreendendo qual o assunto principal que vamos estar trabalhando a princípio neste segundo bimestre, correto? Então vamos para a frente. Outra coisa que nós devemos entender dentro aqui da introdução é que entre as diferenças aí nós podemos observar a orientação dos movimentos. A Inconfidência Mineira, gente, ela foi um movimento elitista. Já a Conjuração Baiana, ela tinha um caráter popular. Na Bahia, falava-se em abolição da escravidão, algo que não era cogitado pelos inconfidentes de Minas Gerais. Então, de um lado, nós temos um movimento elitista e de outro, nós temos um movimento que tinha um caráter popular. Movimento elitista porque eles estavam inconformados praticamente com os altos impostos que a coroa portuguesa estava intimando-os a eles pagarem. Eles não estavam conformando com essas taxas altas de impostos. Já a Conjuração Baiana, o caráter era popular porque eles estavam lutando mais para a abolição da escravidão naquela região. Lembrando que o movimento Inconfidência Mineira, praticamente eles não lutavam pelos interesses de abolir a escravidão. Eles estavam mais com interesses particulares, que era exclusivamente o quê? A inconformidade com a cobrança de impostos partindo da coroa portuguesa, certo? E notamos desse modo que há muitas aproximações entre esses movimentos, e isso pode ser entendido devido às diversas imposições da coroa portuguesa sobre a colônia. Os problemas administrativos, intensa exploração dos colonos é que fez essas duas províncias a se revoltar contra a coroa portuguesa. Lembrando, gente, que o movimento do iluminismo, conforme a gente já estudou, contribuiu muito para que houvesse, então, esses movimentos de revoltas. Lembrando também que estudamos no bimestre passado a independência dos Estados Unidos, a relação das 13 colônias com a Inglaterra, e estes inconfidentes aqui de Minas e da Bahia inspiraram nesse movimento também para ocasionar aí a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, correto? Espero que vocês estejam entendendo o que o professor está analisando com vocês, certo? Então agora, alunos, nós vamos falar primeiramente sobre a Inconfidência Mineira, que pode ser chamada também como Conjuração Mineira. As duas formas que eu falo está correta. Uma coisa que temos que analisar, alunos, antes de chegarmos de fato à Inconfidência Mineira, ao propósito aí da Conjuração Mineira, devemos de analisar o seguinte, que na capitania de Minas Gerais, a mineração ela provocou a formação de importantes vilas, e nelas muitos poetas, escritores, filósofos e artistas plásticos se reuniam principalmente em Vila Rica, em Minas Gerais,
discutindo aí as novas ideias francesas e a independência das 13 colônias. Se vocês observarem neste momento, estamos voltando num conteúdo que já estudamos, que foi o iluminismo, que foi a independência das 13 colônias, independência dos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil já se pensava, já se falava aí sobre essas novas ideias iluministas, essas novas ideias aí francesas. Isto é muito importante para que a gente compreenda este conteúdo que estamos começando a estudar agora. E desde então, alunos, eu quero que você pegue o seu caderno, faça as devidas anotações. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo, que estarei aqui para solucionar ou tentar solucionar a dúvida caso venha, correto? Continuando, alunos, a gente tem que entender também, dentro do contexto histórico da Inconfidência Mineira, que mais ou menos a partir da década de 1760, conforme a gente já falou, a extração de ouro ela começou a declinar, ou seja, ela começou a acabar. O ouro estava acabando e já não era mais possível pagar as 100 arrobas anuais de impostos, que era a quantia estabelecida pelo governo e pela coroa portuguesa. E nesta mesma época, a economia portuguesa estava enfraquecida e o déficit governamental ela crescia. Portugal, sendo aquela que estava dominando o território brasileiro, né, porque nós éramos ainda coroa de Portugal, ela então não conseguia, alunos, saldar as suas dívidas, principalmente juntos à Inglaterra. E qual era a solução para isso? A solução, como sempre, alunos, foi aumentar a carga tributária. Por que, professor, aumentar a carga tributária? O que é isso? Carga tributária, alunos, é aumentar os impostos, os valores dos impostos. No caso, eles lançaram aqui um imposto que ficou conhecido na época como derrama. Se a arrecadação anual foi de impostos não alcançasse o montante estabelecido pela coroa, haveria então a cobrança forçada. E para essa cobrança forçada, alunos, nós damos o nome de derrama. Inclusive, com confisco, o que é confiscar? É tomar móveis, imóveis, né? Confiscar e leilão público de propriedades e de bens pessoais, certo? Então eu estou fazendo aqui uma revisão antes de entrar no slides para que vocês possam entender o que nós estamos falando, o que foi a Inconfidência Mineira. Então, Portugal não queria sair no prejuízo e impôs a estas colônias, a colônia mineira, o que? A imposição do aumento de impostos, né? De tarifas, o que? De principalmente aí de tarifas de impostos. E o que aconteceu? Bom, alunos, olha só. O governador da capitania de Minas, o Visconde de Barbacena, ele recebeu ordens para ampliar a arrecadação, aplicando, se necessário, essa derrama. Aplicando, se necessário, essa derrama, por quê? Porque se o povo não tivesse condição de pagar, se não tivesse dinheiro, o próprio governo ia confiscar os seus bens. Ou seja, ia entrar dentro da sua casa e ia pegar o que você tinha de valor. Isto era um imposto chamado derrama. Ou seja, se não paga por bem, paga pelo mal. E a gente pode dizer que nos anos anteriores, 384 arrobas de ouro deixaram de ser arrecadadas. Então, estava aí no declínio do ouro, né? Os brasileiros daquela época não estavam mais achando ouro. O ouro estava em crise, estava tendo uma crise econômica ali nos arredores, principalmente das Minas Gerais, em Vila Rica. E o que acontece? O rei de Portugal, a coroa portuguesa, impondo imposto alto para a população,
é de fato que o povo teve uma grande insatisfação popular contra essa cobrança forçada de impostos. E seria interessante o que? O povo aqui, alunos, presta atenção, olha só. Veio o governo de Portugal, né, o rei de Portugal, sabendo que estávamos em crise do ouro na época, ele aumentou os impostos. E o que o povo daquela época fez, gente? Olha, as ideias iluministas nascendo. O povo se revoltou. O povo se revoltou contra a cobrança desses impostos, alunos. E aí, eles começaram a criar movimentos para se tornarem independentes. Olha só o que eu falei anteriormente, que o fato aqui de Minas, da Inconfidência Mineira, e dela participar desse movimento de revolta, era praticamente um grupo elitista que tinha aí fundamentos de quê? De não pagar altos impostos. Então, começou a insatisfação popular contra a cobrança desses impostos e eles então já estavam pensando em se torná-los independentes. Alunos, analisa com o professor agora aqui. Sabe, quando nós estudamos sobre a independência das 13 colônias, por que essas 13 colônias queriam ficar independentes, alunos? Porque a Inglaterra estava querendo cobrar altos impostos desses colonos americanos na época, justamente porque ela participou, né, da guerra dos 7 anos e ela saiu derrotada economicamente. Então ela queria praticamente recuperar a sua economia aumentando os impostos da colônia americana. Foi o que aconteceu na Inglaterra, aconteceu aqui em Minas Gerais, no caso da Inconfidência Mineira, certo? Estão entendendo? Espero que sim. Olha só, entre os conspiradores estava quem? Tiradentes, e o Tiradentes, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Ele era extrovertido, inquieto, conhecia um pouco de francês e latim e ele tinha muito conhecimento também em Minas e hidráulica, né? Ele trabalhava como tropeiro, conhecendo muitas pessoas e os caminhos que conduziam à Bahia e ao Rio de Janeiro, onde teve aí uma ligação com a maçonaria, que era uma organização secreta que difundia os ideais franceses. E como não tivera sucesso na mineração, ele alistou-se, né, o Tiradentes, ele alistou-se no regimento dos Dragões, tendo alcançado aí o posto de alferes, que é um subtenente aí das Forças Armadas. Ele era dentista prático, o que explica o seu cognome, que é Tiradentes. Daqui a pouco nós vamos fazer uma biografia do Tiradentes. Aguardem, tá? E aí, então, o que aconteceu? O Tiradentes, ele se entusiasmou com os planos aí dos conjurados de Vila Rica e em suas andanças falava abertamente de seus ideais, né? O Tiradentes, ele foi o grande líder deste movimento chamado Inconfidência Mineira. E o que nós temos que analisar aqui, alunos, é que a Conjuração Mineira não era um movimento de natureza popular. Como eu já falei para vocês, era um movimento aí, né, de natureza elitista. E o que a gente tem que analisar aqui? A quase totalidade dos conjurados aí que pertencia à elite, né, com exceção de Tiradentes, era que seria o elo entre o povo e os aristocratas de Vila Rica, né, aquelas pessoas ricas, aquelas pessoas importantes. E os intelectuais mineiros aí fizeram planos, embora houvesse divergência a cada plano, e idealizaram então as formas do novo governo de ser implantado ali em Minas Gerais. Na verdade, alunos, Minas estava querendo separar de quem? Da coroa portuguesa. Eles queriam ser independentes. Então eles queriam aí, né, os conjurados, eles pretendiam estabelecer um governo republicano em Minas Gerais, com capital aonde, gente? Com capital em São João del Rei, inclusive é uma cidade mineira. Queria também implantar uma milícia nacional de cidadãos
e a Casa da Moeda. Na verdade, alunos, eles queriam um novo país dentro do Brasil, né? Eles queriam implantar aí um novo país dentro do Brasil, querendo separar de quê? Da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa estava exigindo demais, ok? Então, alunos, olha só, vamos analisar os nossos slides aqui. Bom, gente, eu falei para vocês conjuração mineira, conjuração baiana, que é a mesma coisa de inconfidência, certo? Vamos analisar então o que significa conjuração, para a gente não ficar aí perdidos. Bom, alunos, conjuração significa associação de pessoas que, secreta ou clandestinamente, conspiram contra um governo. Conjuração mineira, né, um exemplo é a conjuração mineira e a conjuração baiana. Conspirava contra qual governo? Contra a coroa portuguesa, contra o rei de Portugal. É uma associação de pessoas que firmam um acordo, geralmente através de um juramento, buscando o quê? Um objetivo comum. Neste caso, qual era o objetivo aqui deles, da conjuração mineira e da conjuração baiana? Era separar, né, Bahia e Minas da coroa de Portugal, certo? Ok? Entendidos o que é conjuração? Quando eu falo conjuração mineira e conjuração baiana, eu quero dizer este significado, correto? Vamos então para o próximo slide. Bom, vamos saber mais aqui agora o que é inconfidência. Inconfidência, alunos, é a falta de fé ou de fidelidade, especialmente em relação ao Estado ou a um soberano. Revelação do segredo confiado, infidelidade e indiscrição. Então, a inconfidência, ela é a falta de fidelidade, né, aqui em relação ao Estado, em relação a Portugal, em relação ao seu governo, em relação ao rei de Portugal. Então, inconfidência e conjuração, nós sabemos agora, então, o que significa essas duas palavrinhas. Tome nota, alunos, não esqueça disso, coloque nas suas anotações, ok? Alguma dúvida? Pena que não tem como ninguém fazer pergunta neste momento aqui, né? Mas eu espero que, se você tiver alguma pergunta, você pode entrar em contato comigo, certo? Vamos lá então continuar a nossa aula. Bom, alunos, conforme eu já falei para vocês, quais foram as questões aí dessa conjuração mineira? Foi o monopólio, né? Ou seja, coroa portuguesa praticamente dominando a economia do ouro ali na região da Minas Gerais. O que mais? Os altos impostos que a coroa portuguesa estava obrigando esses mineiros a pagar. A fiscalização severa por parte da coroa portuguesa, que intimidou então aí esse movimento etilista aí, que foram chamados principalmente aí de inconfidentes, certo? Porque eles não estavam concordando com a posição do rei de Portugal. Então eles estavam inconfidentes, ou seja, não estavam mais confiando na coroa portuguesa. O pacto colonial, né, a exploração e o sentimento de anti-lusitano, né, ou seja, essa relação do Brasil com Portugal, ela surgiu já em 1500, todos sabem da história. Então os mineiros ali da região das Minas Gerais, de São João del Rei, já não estavam querendo mais ser explorados pela coroa portuguesa, e com isso estavam praticamente aí querendo se livrar da coroa portuguesa, implantando praticamente um novo regime republicano, para que eles mesmos pudessem ter as suas próprias leis e não depender mais da coroa portuguesa, correto? Vamos então para a frente. Gente, olha só, vamos tomar nota, gente. Quando eu coloco tome nota, gente, é importante você estar escrevendo, você fazer um resumo. Por quê? O que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira, alunos, conforme eu já falei para vocês no nosso resumo, ela também pode ser chamada Conjuração Mineira. Lembra que eu acabei de explicar para vocês o significado de Inconfidência e o significado de Conjuração? Pois bem, espero que tenham entendido. Então, essa Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, ela foi uma tentativa de revolta
abortada pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro, na então capitania de Minas Gerais, no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio português. Foi o que eu falei para vocês, alunos. Por que ela foi abortada? Gente, porque não deu certo. O governo interveio em 1789 e não deixou de fato Minas se tornar um país independente. Então, neste caso, alunos, a insatisfação do povo mineiro era justamente os motivos que eles estavam querendo se separar da coroa portuguesa. Era o que? A execução do imposto da derrama, que eu já expliquei para vocês, que era justamente aquela pessoa que não dava conta de pagar os seus impostos, que não estava com os seus impostos em dias. O que o governo português mandava? Mandava o recolhedor de impostos entrar na sua casa e pegar todos os seus bens que você tinha ali dentro do montante do imposto que você devia. Por exemplo, se você devia, por exemplo, R$1.000 na época, eles pegavam os móveis de sua casa, o que você tinha de valor aí, dentro deste montante de R$1.000. Então, é bom a gente estar analisando isso. Não pegava todos os móveis da casa, não pegava todas as coisas de valor da pessoa. Pegava as coisas de valor apenas até dar o montante que você estava devendo, certo? E o domínio português estava praticamente ali dentro da elite mineira, né? Portugal estava dominando praticamente todas as regiões do Brasil. Então, eles, insatisfeitos com isso, partiram para a revolta, este movimento de revolta que foi chamado de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, certo? Estão entendendo, alunos? Ok. Bom, e a Inconfidência Mineira, ela foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Ela significou, gente, a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial, ok? Acredito que vocês estejam entendendo. Se estão entendendo, diga assim: estou entendendo, professor. Ok? Vamos então para a frente. Alunos, outra questão importante. A data da Conjuração Mineira, o ano 1789, o professor, estava acontecendo uma coisa muito importante nesta época. O que estava acontecendo? Vamos voltar lá no Iluminismo. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrou? Estava acontecendo a Revolução Francesa. Na verdade, o fim da Revolução Francesa, né? Aqui nesse período, 1789, estava acontecendo na França a Revolução Francesa. E outra questão importante que deve ser analisada dentro da Conjuração Mineira é o que? Apesar da queda na produção aurífera, ou seja, do ouro, a coroa portuguesa mantinha uma pesada carga fiscal. O que é carga fiscal? Uma pesada cobrança de impostos. A coroa portuguesa alegava que a culpa era do contrabando, né, das pessoas que contrabandeavam o ouro, e implantou o que? Implantou um imposto chamado derrama. Novamente estou falando da derrama. Para quê? Para que aqueles que não pagassem, o governo entrasse nas casas e pudessem pegar à força ali o que a pessoa tinha de valor. Então, a derrama: os homens bons deveriam completar o que faltasse das 100 arrobas anuais do ouro, né, que é 1.500 quilos, pré-estabelecidas pelo governo português. Então, a pressão da metrópole alimentou a revolta conhecida como Conjuração ou Inconfidência Mineira. Então, este movimento foi um movimento elitista que tinha como principal objetivo o quê? A insatisfação com o governo português devido às altas taxas de impostos que ele estava cobrando, correto? Vamos para frente então. Bom, alunos, a característica desse movimento Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é o quê? A rebelião contra a dominação portuguesa. Eles se rebelaram para que o governo português não dominasse aí a província de Minas Gerais na época. Eles defendiam a emancipação política, eles queriam ficar livres da coroa de Portugal, eles não queriam mais pertencer à coroa de Portugal. Elite ilustrada formada em Portugal, né, contribuiu muito, foi o que? Foi o pensamento iluminista da época. E os militares de alto escalão, comerciantes e fazendeiros participaram deste movimento de revolta
principalmente com a influência da independência dos Estados Unidos. Eles criaram este movimento chamado Inconfidência Mineira, graças à influência da independência dos Estados Unidos, que nós já estudamos, ok? Vamos para frente então. Bom, aluno, os motivos aqui a gente tem falado toda hora. Os motivos da Inconfidência Mineira foi a cobrança rigorosa dos impostos, ameaçando a derrama, os impostos abusivos da coroa portuguesa, a elite mineira ficando falida e os pensamentos iluministas. Gente, isso aqui tudo foi os motivos para acontecer um movimento chamado a Inconfidência Mineira, certo? Então esses motivos aqui é o que fez acontecer essa revolta do povo mineiro com a coroa portuguesa, certo? Alguma dúvida? Vamos então para frente. Bom, alunos, os impostos. Vamos falar agora como que era cobrado esses impostos. O que eram os impostos daquela época? O quinto. Gente, o quinto era a cobrança feita da quinta parte do ouro, ou seja, de 20%, ou seja, de 100%. Você tinha que, de 100% que você vendia, você tinha que dar 20% aí para a coroa portuguesa. A captação era os impostos cobrados sobre os escravos. Então, todos que tinham escravo naquela época também tinha que pagar aí para a coroa portuguesa um imposto sobre eles, que é chamado de a captação. A derrama era um imposto que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Se você não tinha condição, tinha que pegar alguma coisa sua de valor na época. E um outro imposto era as entradas, que era o que? O pedágio e entrada e saída da capitania, pessoas e animais. Então, esses impostos denominados entradas, tanto pessoas quanto animais que entravam na capitania, tinha que cobrar aí a entrada deles dentro da capitania. Gente, só para lembrar, capitania, gente, é a mesma coisa que estado hoje, certo? Nós temos aqui hoje estado de Goiás. Se tivéssemos vivido nessa época aí, né, das colônias, da colonização, hoje seria o que? Capitania de Goiás, certo? Então, capitania naquela época é a mesma coisa que fosse estado para nós hoje. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos então para frente. Olha só. As causas da Inconfidência. Já falei isso para vocês, mas nunca é demais a gente continuar falando. Olha só. As causas que gerou a Inconfidência Mineira foi a grande extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de tudo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses, porque eu falei para vocês anteriormente. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, sem ter pagado o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degregado, ou seja, enviado à força para o território africano, né? Então eles mandavam para a África aquelas pessoas que não cumpriam o que a coroa portuguesa queria, principalmente com o pagamento dos impostos. E com o esgotamento das jazidas de ouro, os colonos tinham grande dificuldade em cumprir as exigências das 100 arrobas anuais. Então, é claro, gente, quando tem ouro, tem como pagar. Quando não tem, não tem como, né? Então, a coroa portuguesa se esgotou a partir do momento que o ouro foi acabando e não tinha mais como pagar um imposto sobre o ouro. E o que aconteceu? O rei de Portugal, analisando aí a lista dos devedores, né, desse ouro, resolveu então implantar a derrama para que pudesse pagar forçado esses impostos, correto? Alguma dúvida? O professor está falando muito rápido. Bom, gente, qualquer coisa você pode estar voltando aí para você rever a aula, correto? Vamos então para a nossa aula. Bom, gente, Portugal, inconformado com a diminuição dos lucros, resolveu empreender um novo imposto, a derrama. Gente, vocês vão cansar de ouvir este imposto, derrama, viu? Derrama. Então, o governo, inconformado com a diminuição dos lucros que ele não estava tendo, ele resolveu empreender um novo imposto, que foi a derrama, que é a cobrança de impostos atrasados. A sua arrecadação era feita pelo confisco de bens. O que é confisco?
praticamente ele analisava os bens, aqueles que tinham mais valores, e propriedades também, ou seja, bem móveis e imóveis, que pudessem ser de interesse da coroa. Não era qualquer bem também, gente. Ele tinha os bens que ele tinha interesse, não era qualquer coisa que ele pegava. Ele era exigente também, tá? Nessa charge aqui, gente, é bom a gente entender. Olha só, a charge, elas são críticas, né? Então essa charge aqui está dizendo o seguinte sobre o imposto do derrame. Olha só, não tenho mais nada. Aí o soldado da corte portuguesa dizia assim, ó, como não? Entrega as calças. Então, gente, é uma crítica feita ao imposto derrama naquela época. Ou seja, de qualquer maneira você tinha que pagar, não tinha outra opção, certo? Vamos então para o próximo slide. Olha só, entenda como acontecia a derrama. Gente, olha só, com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Estou repetindo novamente para vocês, para que vocês não esqueçam. Nesta época, Portugal criou a derrama. Esta funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, 1.500 kg por ano, para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir esta exigência, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido, que foi o que eu falei para vocês, correto? Tudo bem? Tranquilo? Tá vendo essa setinha azul aí, perto da derrama, no segundo parágrafo? Ela está falando exclusivamente da derrama, ok? Vamos então para frente. Alunos, essas atitudes elas foram provocando aí uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu. Olha o iluminismo de novo, gente. Eu falei para vocês que íamos falar muito sobre o iluminismo ainda. Então eles começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema. Qual a solução definitiva para esse problema? A conquista da independência do Brasil. Então eles ao mesmo tempo queriam ser independentes, mas eles buscavam também a independência do Brasil. Lembrando que nós estamos no ano de 1789 e a independência do Brasil só ocorreu em 1822, muito tempo ainda, né? Ainda iria demorar bastante tempo para que o Brasil pudesse ficar independente de Portugal. Cerca ainda de 33 anos para que o Brasil pudesse ficar independente de Portugal, correto? Alguma dúvida? Pena que não tem como ouvir você, aluno, neste momento, porque eu sei que vocês gostam de fazer perguntas, de questionar, mas eu espero que vocês estejam compreendendo o que o professor Alex esteja falando para vocês, correto? Vamos lá então. Bom, quem eram os inconfidentes da época? Gente, os inconfidentes eram aqueles líderes, aquelas pessoas que tomavam frente do movimento, né? As pessoas que praticamente eram líderes do movimento, porque todo movimento tem que ter líderes, né? Não tem como fazer um movimento sem que não esteja aí inseridos grandes líderes, né? Então, esses inconfidentes eram quem? O grupo era liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. Daqui a pouco a gente vai saber o que significa alferes. Inclusive, eu já falei para vocês, né, no início da aula, certo? Espero que você tenha anotado aí no seu caderno. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Então, eles queriam, a ideia do grupo era o quê? Conquistar a liberdade definitiva inspirada nos pensamentos iluministas e implantar aqui o que? Um governo republicano sem que prestássemos contas ao governo português, certo?
Estes inconvidentes, eles chegaram a definir aí até mesmo uma nova bandeira para o Brasil e, inclusive, gente, eles fizeram essa bandeira aí porque eles já estavam certos da separação aí do estado de Minas, né, do Brasil com Portugal. Esta bandeira, gente, ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco com a inscrição em latim: Libertas quae será também. Ou seja, daqui a pouco a gente vai estar analisando essa bandeira e o grande líder deste movimento vai se chamar Tiradentes. O grande líder deste movimento, ele vai chamar o que? Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Então ele que vai liderar o movimento da Inconfidência Mineira, correto? Bom, para saber mais, o que é alferes? Gente, alferes significa um antigo posto militar equivalente ao atual de segundo tenente militar que detém esse posto. Ou seja, ele é responsável pelo carregar a bandeira de um regimento militar, porta-bandeira. É aquele, né, a gente pode dizer que é um militar. Tiradentes, ele era então um militar, certo? Vamos então para frente. Espero que vocês anotem aí essas questões, porque é importante a gente saber o significado das palavras, correto? Vamos lá então. Bom, gente, mas na verdade, de fato, quem foi Tiradentes, né? Tiradentes, acredito eu que vocês já devem ter ouvido falar deste homem, deste personagem. Ele foi o líder da Revolução, o grande líder da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira. O nome completo era Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu na vila de São José del Rei, atual cidade mineira de Tiradentes, certo? Que fica lá no estado de Minas Gerais. E ele era um excelente comunicador e orador, ele gostava de conversar. Ele tinha uma grande capacidade de organização e liderança. Foi então escolhido para liderar a Inconfidência Mineira, este movimento que nós estamos estudando. O desenrolar dos fatos. Bom, o dia do movimento, a data em que a derrama seria executada foi em janeiro de 1789, né, em que o governo português, o rei de Portugal, ia entrar nas casas desses devedores para poder fazer aí o confisco dos bens, né, tomar os bens aí que ele achava importante para ele no lugar aí da dívida que eles tinham com o rei de Portugal. Então, o dia do movimento da Inconfidência Mineira foi aí a data da derrama, que foi executada em janeiro de 1789, né? Portanto, se a gente for analisar, fez-se aí praticamente 231 anos, né, que ocorreu este movimento. Assim poderiam contar com o apoio da população revoltada. Barbacena suspendeu a derrama, movimento cancelado, né? E o que a gente tem que analisar aqui, alunos, é que quando a gente fala deste movimento, a gente tem sempre que falar aí da revolta desse povo com os mandos da coroa de Portugal, certo? E um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, ele denunciou o movimento para as autoridades, porque ele queria livrar sua pele, né? Ele denunciou o movimento da Inconfidência Mineira, né, para as autoridades portuguesas. Para quê, gente? Olha só, para você ver o tanto que o ser humano é ingrato, para perdoar as suas dívidas com a coroa portuguesa. Então ele denunciou, ele tipo fez uma delação premiada. Para quê? Para que a coroa portuguesa perdoasse aí o que? As suas dívidas dos impostos, né? Em 1792, todos os inconfidentes foram presos. Eles foram enviados para a capital, que era o Rio de Janeiro na época, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei. E eles então foram presos. Alguns inconfidentes ganharam como punição, né, a sua deportação para a África, e outros uma pena de prisão e, enfim, a morte. O caso de Tiradentes, correto? Daqui a pouco a gente vai falar também dele. Tudo bem? Gente, está entendendo quem foi Tiradentes, a importância dele? Então vamos agora para o próximo slide. Bom, um pouco da biografia de Tiradentes. Quem foi? Tiradentes e a luta pela independência. O nome eu já falei para vocês, Joaquim José da Silva Xavier.
O nascimento dele foi em 1746, em São José, em Minas Gerais. A sua morte foi em 21 de abril de 1792. A sua trajetória, olha só, a trajetória de Tiradentes. Ele foi dentista prático, ele foi um tropeiro, minerador, comerciante, militar. Ele alistou-se na 6ª Companhia de Dragões de Minas Gerais, no posto de alferes, que equivale aí ao 2º tenente. É uma posição militar. Junto com vários integrantes da aristocracia mineira, entre eles poetas e advogados, ele começou a fazer parte do movimento dos inconfidentes mineiros, com o objetivo principal de conquistar a independência do Brasil. Então ele lutou para a independência do Brasil, certo? Ele foi também líder da Inconfidência Mineira, conforme eu já falei para vocês. Em 1789, após ser delatado por um colega seu, Joaquim Silvério dos Reis, o movimento foi descoberto e interrompido pelas tropas oficiais portuguesas. Os inconfidentes foram julgados em 1792. O Tiradentes ele foi condenado à forca, ele foi condenado à morte, né, a morte na forca, ou seja, enforcado, e partes do seu corpo foram expostos em postes nas estradas que ligavam o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Então, o seu corpo ele foi esquartejado, né? O Tiradentes ele foi morto, ele foi condenado à morte, ele foi primeiro preso, ele foi condenado à morte, depois ele morreu enforcado e parte do seu corpo aí foram expostos aí na estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais na época, para que as pessoas vissem o que acontecia com uma pessoa que traía o governo, a coroa portuguesa naquela época. Então as pessoas viam e ficavam com medo, correto? Alunos estão entendendo o que o professor está dizendo? Vamos então ao próximo slide. Bom, por que só Tiradentes foi condenado, gente? Porque pouca gente levaria a sério o movimento liderado pelos simples alferes. Além disso, a rainha podia reconciliar com as elites, né? Então, por que o seu endeusamento? Por que as pessoas o endeusavam? Bom, gente, foi na proclamação da República que mitificaram a sua figura. Era o herói perfeito para o novo regime. Então, a gente pode estar analisando que o Tiradentes ele foi condenado pelo simples fato dele tomar frente do movimento, porque um simples alferes, um simples militar, né, muitas vezes a grande elite da época não dava muito por ele, justamente pela posição que ele ocupava. Ele era simples, tá? Se vocês verem aí esse quadro que está aí no slide, é um quadro de exaltação a Tiradentes e comparando a Jesus Cristo. Por quê? Porque o Tiradentes aqui, no caso da história da Inconfidência Mineira, foi aquele que deu sangue pelos brasileiros, segundo consta a nossa história, correto? Então vamos para o nosso próximo slide. Bom, gente, o enforcamento de Tiradentes. Tiradentes, com poucas influências econômicas e políticas, né, porque ele não era muito influente, ele foi condenado à forca, conforme eu já falei para vocês. Foi executado no dia 21 de abril de 1792. Partes do seu corpo foram expostos em postes aí, conforme eu já falei, né, na estrada que ligava Rio de Janeiro e Minas Gerais, e sua casa ela foi queimada e seus bens confiscados. Ele foi considerado um herói nacional que lutou pela independência do Brasil num período em que o nosso país sofria o domínio e a exploração de Portugal. O Brasil não tinha uma constituição. O movimento da Inconfidência Mineira, liderado por Tiradentes, pretendia transformar o Brasil numa república independente de Portugal. Gente, os primeiros movimentos de independência do Brasil praticamente foram esses que nós estamos estudando, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, correto? Então, Tiradentes ele tem um grande legado, ele deixou um grande legado para o povo brasileiro. Tanto é, gente, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o 21 de abril, por que nós comemoramos 21 de abril, o dia de Tiradentes, correto? E alunos, você sabe como que surgiu o apelido Tiradentes? Acredito que sim, porque nós já falamos anteriormente. Bom, o Tiradentes ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na então capitania de Minas Gerais.
O Inconfidente ganhou o apelido Tiradentes porque exerceu a profissão de dentista naquela época, mesmo sem ter estudado regularmente. A relação com a ocupação que ele teve como dentista surgiu após a morte de seus pais, quando Joaquim, quando Tiradentes, ele ficou sob a tutela, sob a guarda aí de seu tio e padrinho Sebastião Ferreira Leitão, que era cirurgião dentista. E com isso, ele foi adquirindo práticas até que começou a exercer a profissão aí, mesmo não tendo estudado regularmente aí para dentista, ele então estava exercendo a profissão de dentista graças ao seu padrinho, que era cirurgião dentista, correto? Então você já sabe o porquê surgiu o apelido de Tiradentes, correto? Tudo bem, vamos em frente então. Bom, alunos, o 21 de abril ele é feriado nacional porque comemoramos o dia de Tiradentes, certo? Nós analisamos aqui que o Tiradentes ele foi muito importante para a história do Brasil. E o 21 de abril é feriado, por quê? Porque ele é considerado um herói nacional. O Joaquim José da Silva Xavier ele foi um dos principais personagens da Inconfidência Mineira. Após ser delatado, o movimento dos Inconfidentes, cujo objetivo principal era conquistar a independência da colônia, ele foi descoberto e interrompido pelas tropas portuguesas em 1789 e ele foi condenado à morte. Então, todo dia 21 de abril, nós temos o feriado de Tiradentes. Se você não sabia, alunos, agora você já estará a par por que nós comemoramos o 21 de abril, feriado de Tiradentes, correto? Vamos lá então. Bom, gente, será que teve aí somente Tiradentes como Inconfidente? Sim ou não? Não, gente, Tiradentes ele foi o importante, o principal líder do movimento da Inconfidência Mineira, mas nós tivemos aí um grupo que foi liderado pelo Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, e era formado pelos poetas. Olha só quem mais participava do movimento da Inconfidência Mineira: o Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio de Alvarenga e o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira, correto? Então não foi só Tiradentes que tomou aí a iniciativa de liderar o movimento, mas outras pessoas também da época, pessoas importantes, tomaram conta. Lembra que o Tiradentes ele era o mais simples de todos, Olha só, a ideia do grupo aí, desse grupo, era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país, conforme eu já falei, certo? Sobre a questão da escravidão, o grupo não possui uma posição definida. Esses inconfidentes aí, eles chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil, conforme a gente já viu anteriormente, correto? Qualquer coisa vocês podem voltar lá, tá? E essa bandeira, conforme o professor também já falou, ela seria composta por um triângulo vermelho e um fundo branco com a inscrição em latim Libertas quae também, que significa liberdade antes, ainda que tardia, Então eles queriam liberdade, queriam um país independente da coroa de Portugal, correto? Vamos lá então para o nosso próximo slide. Esta é a bandeira dos Inconfidentes, O triângulo vermelho, fundo branco, libertas que será também, que significa liberdade ainda que tardia. Inclusive, Minas Gerais, alunos, mantém essa bandeira até hoje dentro do estado, correto? Vamos lá então. As consequências da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Ela transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos, que nós vamos estudar depois, e da Revolução Constitucionalista em 1932 para os paulistas, que nós vamos estudar no 9º ano, correto? A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada pelo Estado de Minas Gerais, conforme eu já falei para vocês, ok? Vamos então continuar a nossa aula. Alunos, espero que vocês estejam entendendo, correto? Vamos lá então. Gente, esse aqui é o Silvério dos Reis, aquele traidor, que delatou inclusive o Tiradentes.
esse Joaquim Silvério dos Reis aí, ele entregou o grupo aí de inconfidentes justamente para ter as suas dívidas perdoadas, né? Mas aí ele está cuspindo no prato que ele comeu, né? Ou seja, seus amigos, seus colegas ali, e justamente ele trai o grupo, né? Ao entregar os inconfidentes à coroa portuguesa, com o qual estava em débito, Silvério dos Reis, esse da foto, teve sua dívida perdoada. Ele fez uma denúncia por escrito e uma delação premiada, né? Porque teve benefícios e não pagou suas dívidas à Fazenda Real, ou seja, ao governo português. Assim, é um dos casos mais célebres de delação premiada no Brasil, embora não possa dizer que foi o primeiro. Então, a delação premiada, né, o Instituto da Delação Premiada, é quando você sabe de algo e para ter a sua pena diminuída ou a sua pena perdoada, você resolve delatar, denunciar aí o acusado. Então, este aí, ele é chamado de traidor porque ele traiu os inconfidentes mineiros, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Bom, alunos, olha só, já estamos finalizando a aula e o que a gente tem para falar aqui agora é sobre os inconfidentes, a prisão. Qual foi o resultado disso tudo? Todos os inconfidentes foram presos, enviados para a capital, Rio de Janeiro, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei, que inclusive eu já falei para vocês. Infidelidade ao rei, gente, era um crime punido de morte. Então, se você fosse infiel à coroa portuguesa, você era condenado à prisão e posteriormente à morte. Em março de 1789, Joaquim Silvério dos Reis delatou o governo, os planos aí dos inconfidentes, que eu já expliquei para vocês. Então ele delatou aí os seus colegas, e o mesmo suspendeu a derrama. Iniciou a partir daí o que? A prisão dos inconfidentes, a abertura das devassas e a criação de uma comissão para o julgamento da inconfidência, que foi liderado por Martim de Melo e Castro. Correto? Bom, gente, o que a gente tem que analisar dentro da Conjuração Mineira e da Inconfidência Mineira? Gente, as ideias iluministas, elas se adaptaram à Conjuração Mineira. Primeiro porque nós vimos lá nas ideias iluministas da liberdade. Inclusive a de expressão contribuiu muito para acontecer aí a Inconfidência Mineira. A fraternidade, a igualdade, gente. A partir do momento que o povo mineiro começou a se sentir o que praticamente aí eles começaram a sentir desconfortáveis pela posição do governo português de obrigá-los a pagar imposto, então todos se uniram numa causa só de lutar pela independência do Brasil. Isto é uma ideia iluminista que nós aprendemos aí no primeiro bimestre. O objetivo principal era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano. O rei deveria realizar alguma reforma, como o incentivo, o investimento para a criação de universidades no Brasil, a liberdade de expressão para escritores e a qualquer camada da sociedade, a abolição das torturas dos escravos, porém não a abolição da escravidão. A abolição da escravidão só surgiu em 1888 aqui no Brasil, tá? Ter escravos era interesse dos senhores feudais, que faziam parte do movimento, tá bom? Então, eu sempre falei para vocês que as ideias iluministas, elas foram importantes no período, por quê? Porque elas criou um movimento de revoltas, porque o povo começou a usar o seu direito, né, de pensar, o seu direito de liberdade de expressão. Então isso tudo contribuiu para que esses movimentos na época pudessem acontecer. Ok? Tudo bem? Tá tranquilo? Vamos então para frente. Bom, alunos, a conclusão do nosso conteúdo, olha só. Embora fracassada, podemos considerar a Inconfidência Mineira como um exemplo valoroso da luta dos brasileiros pela independência, pela liberdade e contra um governo que tratava sua colônia com violência, autoritarismo, ganância e falta de respeito. Então, isto era o que? Era aí principalmente devido aos mandos que a coroa de Portugal fazia com nós brasileiros nesse período, correto? Então a conclusão
conclusão mais sucinta que temos é isso, correto? Bom, gente, vamos fazer um pequeno resumo e a partir daí a gente finaliza a nossa aula sobre a Inconfidência Mineira, correto? Bom, as causas da Inconfidência. O quinto, né, que é a cobrança do imposto, né, o quinto do que eles vendiam do ouro, eles tinham que dar o quê? 20% para o rei de Portugal. A derrama é aquele imposto forçado que o rei de Portugal queria implantar no Brasil, ou seja, se você não pagasse aí, né, os seus impostos, ele poderia confiscar os seus bens, certo? Os exageros políticos, altas taxas de impostos, altas insatisfação popular e fechamento de manufaturas. Então, as principais causas para ocorrer aí a Inconfidência Mineira foram essas. O principal líder, Tiradentes, correto? Os objetivos desse movimento Inconfidência Mineira eram o quê? Acabar com o monopólio comercial português. O que é monopólio? Exclusividade comercial, né, que Portugal estava tendo aqui no Brasil no comércio do ouro, certo? Então, os inconfidentes queriam acabar com isso. Outro objetivo, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, independência do Brasil em relação a Portugal e implantar uma república. Então, os objetivos claros da Inconfidência Mineira eram esses, correto? E como que se deu o fim da revolta? Delação de 3 participantes da conspiração. Todos os integrantes do grupo de inconfidentes foram perdoados ou condenados ao degredo, ou seja, eles foram praticamente aí mandados para a África, né, muito deles. Esta era uma pena da época, né, ser deportado para a África, e somente Tiradentes foi condenado à morte e executado. Ele foi morto praticamente aí, né, enforcado. Então é por isso que ele é o símbolo da Inconfidência Mineira, correto? Alunos, espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Para mim foi de grande valia partilhar mais um conteúdo com vocês. Sempre é bom a gente estudar. Você que neste período aí, que não estamos tendo aula presencial, mas que você esteja assistindo esse vídeo, esta videoaula, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a Inconfidência Mineira. E qualquer dúvida vocês podem me procurar. Temos aí grupos de WhatsApp que vocês podem mandar perguntas, certo? Na aula que vem nós vamos estudar sobre a Inconfidência, sobre a conjuração baiana, e nós vamos fazer uma relação sobre esses dois movimentos separatistas, correto? Então eu agradeço a vocês aí a atenção, meu muito obrigado.